Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Fit Certified 365. Eu sou Marcelo Leitão, sou diretor clínico da Fit Certified 365 e hoje a gente tem o grande prazer de estar aqui com o meu amigo, com o nosso atleta, com o nosso presidente da Federação Paranaense de Triatlon, Alexandre Sobania, que vai falar um pouquinho para a gente de várias questões importantes, de vários assuntos interessantes, contar um pouquinho a história dele, do envolvimento com o triatlon, depois com a federação, e vamos falar um pouquinho de uma ótima notícia, que é uma parceria que está sendo estabelecida aqui entre a federação e o Fit Certified. Então, eu queria primeiro agradecer, Alexandre, pela tua presença aqui, por estar contribuindo para esse podcast, e queria começar te dando as boas-vindas e perguntando para você, me conta como é a tua história em relação, primeiro, ao esporte, depois ao triatlon, e agora não só como atleta, como técnico, mas também como gestor, como presidente da Federação Paranaense. Primeiro, agradecer, o convite. Acho que é muito importante esse tipo de trabalho que está sendo desenvolvido por vocês através desses podcasts. A minha história no esporte até tem tudo a ver, com o nosso assunto de hoje, porque eu tinha de 7 para 8 anos, eu estudava no Colégio Santa Maria, e naquela época, para você poder fazer educação física, um médico ia até o colégio, ia lá escutar teu coração, fazer o exame para te declarar apto para fazer educação física no colégio. E num desses exames, quando eu estava de 7 para 8 anos, o médico mandou chamar meu pai, disse assim, eu aconselho, levar ele no cardiologista, porque eu detectei que tem alguma coisa aqui que não está legal. Então, não posso autorizar ele para começar a fazer educação física. E, então, fiquei com aquele aparelhinho que mede os batimentos 24 horas, É um baita, parecia uma pochete, Que é um aparelho que fica medindo. E foi constatado que eu tinha sopro. Ele falou assim, foi detectado que está com sopro, mas isso com 7, 8 anos, até os 13, se você colocar ele na natação, até os 13 anos vai sumir e vai estar tudo legal. E então, meu pai me colocou na Escola Amaral, Quando eu tinha 7 anos, comecei a nadar na Escola Amaral, nas Mercedes, lá com o Célio. E dos 7 aos 17, eu tentei ser atleta de natação, mas para quem me conhece, sabe que com 1,64 m, essa envergadura toda, não tinha como ter sucesso, Eu até brinco que na época da natação me disseram que, olha, começa a nadar borboleta, porque o borboleta é técnico, e aí, cara, eu cheguei a nadar o borboleta mais rápido do que eu nadava o crawl. Mas encurtando, com 17 anos eu cheguei pro doutor, na época nadava comigo o doutor Mário Macedo, e o doutor Mário chegou para mim e disse assim, eu cheguei e falei para ele, passei no vestibular, vou tocar minha vida, Na época eu tinha passado para fazer processamento de dados. Falei, vou tocar minha vida, vou tocar com processamento de dados, que eu acho que vai dar muito mais dinheiro do que como atleta de natação, porque eu vi que não adianta com esse meu tamanho todo, não vai ajudar muito. E o doutor Mário Macedo falou assim, não, tem um esporte aí que está na moda agora, que está chegando no Brasil, isso estou falando em 89, Uhum. O doutor Mário Macedo falou assim, não, olha, tem o esporte aí, o pessoal da Amaral está envolvido, que é o triatlon. Então, assim, cara, eu aconselho que, olha, vá pro triatlon, que você é levinho, no pedal você vai bem. E então eu conheci o Walter, que era na época o treinador da Amaral, e comecei a fazer triatlon. E aí a minha história com o triatlon. De lá comecei e nunca mais parei. Então estou já há 37 anos já no triatlon, então comecei na década de 89 para 90, E tenho esse histórico todo de 37 anos no triatlon. Muito bom. E você falou aqui, você mencionou algumas pessoas importantíssimas no cenário do triatlon no Paraná, sim, Primeiro sim. O Célio Amaral, que é uma referência na natação, mas que Exatamente. também sempre apoiou muito o triatlon dentro da escola dele. Depois o Mário Macedo. O Mário Macedo foi o precursor, foi o primeiro presidente da Sociedade Paranaense de Medicina Esportiva. Foi ele que passou para mim em 1900...
em 96, eu acho que ele era presidente, e ele passou para mim a presidência da sociedade, e aí a gente começou a tocar. Então foi uma pessoa muito importante também, estimulador de exercícios, um bom nadador, e o Walter, que é uma das referências também como técnico no triatlon desde essa época. Muito legal lembrar dessas pessoas e falar das pessoas que são importantes, né? Que têm uma atuação importante. Inclusive em casa eu tenho hoje uma foto num porta-retrato lá, que é da minha primeira prova de triatlon, onde o Dr. Mário Macedo comprou essa foto e fez uma dedicatória nessa foto, e eu tenho ela guardada lá com a assinatura dele. Bom, que bacana, que bacana. Então, e aí você então se tornou atleta de triatlon, começou a treinar, e aí você falou que você tinha passado em processamento de dados. E depois disso, como é que foi a evolução profissionalmente e a evolução do triatlon como atleta para as outras questões? O processamento foi porque meu pai disse que eu ia ficar milionário, porque era um dia tudo ia ser computador, que você ia chegar na farmácia e ia ter computador, que você ia chegar no mercado e ia ter computador. Ele não mentiu, tinha razão. Mas não era minha praia. Eu terminei o curso de processamento de dados, que hoje já nem é esse nome mais, né? Que agora é tecnologia da informação. Mas nunca usei, nunca trabalhei na área. Tipo, realmente só serviu assim. Meu pai disse que eu ia ficar milionário com esse negócio. E aí eu descobri no esporte que era era o meu caminho. E aí eu fiz educação física na PUC, passei no vestibular de educação física na PUC. E aí a minha vida toda ligada ao esporte, e não teve jeito. Até hoje eu vivo isso, né? É a minha vida, né? O esporte é a minha vida. E o envolvimento com a parte de gestão, como presidente ou antes de ser presidente, na gestão do triatlon no Paraná? Eu tive um primeiro convite para ser diretor técnico da federação. Esse convite foi quando o Luiz Irã assumiu a federação, né? E então eu recebi esse convite. Até então o diretor técnico era o Josemar, né? E o Josemar foi para Paranavaí e deixou de ser diretor técnico, e aí veio o convite para que eu me tornasse diretor técnico. E de lá para cá eu fui o único diretor técnico, né? Somente depois, agora na minha gestão como presidente, que daí eu recebi o convite do Rafael Mel para ser o substituto dele na presidência, e aí eu trouxe o Léo, que hoje é o diretor técnico da federação, que é o Léo da Lion, né? Sim. Que é o diretor técnico hoje da federação. E aí, a partir do momento que você assumiu a presidência da federação, como é que você via o estado do triatlon no Paraná? Como é que você vê o estado atual do triatlon, a evolução? O que você tem pensado para aprimorar, para aumentar mais ainda o desenvolvimento do triatlon aqui no nosso estado? Existe assim, eu considero assim, de todas as gestões, eu que tive a oportunidade de passar por praticamente todos os presidentes, né, da federação, a gente notou, assim, eu sempre notei que nós temos duas situações quando se fala em gestão no triatlon, né? Isso na história do triatlon no Paraná. Gestão e execução. Então, nós tivemos presidentes que foram muito bons em execução e pecaram na gestão. E tivemos presidentes que, ao contrário, foram bons em gestão, mas na execução não entregaram aquilo que o atleta quer, que é competições. O atleta quer competir, ele quer ranking, ele quer, né, representar o estado, ir para fora. Então, o que eu busquei, a partir do momento que eu assumi a federação, foi equilibrar as duas coisas. Então, o que eu fiz? Eu trouxe pessoas e deleguei pessoas especialistas em cada segmento para que eu pudesse ter tanto a gestão como a execução. Então, eu tenho, por exemplo, o diretor técnico, o Léo, que cuida da parte técnica. Tenho o convite que fiz à vossa pessoa, que é o meu diretor médico, né, da federação. Com muito orgulho. Orgulho. Então, assim, nós montamos uma equipe com pessoas que fizeram a coisa acontecer. Então, nós tivemos aí agora o fechamento, agora em dezembro, o nosso fechamento, nossa primeiro ano de gestão. É claro que o primeiro ano muita coisa é nova, você acaba sonhando com muita coisa e vendo a realidade outra, né? Mas, assim, num balanço geral, foi muito legal, né? A nossa gestão conseguiu um bom trabalho, tanto técnico como na parte de gestão, e que para o ano que vem, novos desafios, mas tudo com
com bastante consciência, e hoje a nossa federação ocupa um espaço diferenciado no cenário nacional, né? A nossa federação é a maior federação no Brasil hoje, tá? Com o maior número de federados, tá? Então, assim, a representatividade que o Paraná tem hoje no Brasil é inumeramente maior do que as outras federações. Muito bom. Então me diga, quantos atletas federados hoje a Federação Paranaense tem? A gente sempre se baseia no ano anterior, né? Uhum. Então, assim, nós fechamos o ano passado com 1.300, né? E esse ano agora estamos perto disso, de 1.000 a 1.100 atletas federados. Tá. E você tem ideia de quantas provas são organizadas de triatlon aqui no Paraná por ano? Nós fechamos o calendário desse ano com 35 provas, contando triatlon, duatlon, cross duatlon, aquatlon, né? Então todas as modalidades do triatlon, né, que estão ligadas ao triatlon, nós fechamos 35 provas. Explica para nós o que é a diferença entre essas modalidades dentro do triatlon. O triatlon é o triatlon propriamente dito, que todo mundo sabe, é nadar, pedalar e correr, né? E dentro dele existem distâncias, né? Tem a distância inicial, que seria o super sprint, onde seria a porta de entrada do triatlon, onde você nada 400 metros, pedala 10 e corre 2,5. Aí você tem o triatlo sprint, que é aquele para crianças acima de 16 anos. Tá? Então você tem que ter 16 ou mais para fazer essa distância, que seria o famoso short triatlo, e que hoje a gente chama de sprint, que é os 750 nadando, 20 pedalando e 5 correndo. Que é o que eu já fiz 2 vezes. Isso. Aí a distância olímpica, né, que é o triatlo da Olimpíada, que é onde você nada 1.500, pedala 40 e corre 10, né? E a longa distância, que seria o meio Ironman e Ironman. E as outras daí? Aí tem o duatlon, né? Que aí substitui-se a natação por mais uma corrida. Então, você corre, pedala e corre. E tem o aquatlon, onde você só nada e corre. E tem o cross triatlon e cross duatlon, que seria o ciclismo é substituído pelo mountain bike. Ah, tá. Perfeito. E apesar de haverem essas diferenças nas distâncias, né, ainda assim, mesmo as mais curtas, são provas que têm um componente de endurance, né, de duração longa. Não são provas de curtíssima duração, né? Exatamente. Então, o que você vê de relatos ou da tua experiência, da tua vivência, de problemas que foram observados, vivenciados nessas provas com atletas? Olha, em termos de saúde, né? Tá, vamos lá. O que a gente, por exemplo, eu estou há 37 anos no triatlo. Graças a Deus, no triatlo, em prova, nós nunca tivemos a situação de morte súbita durante a prova, né? Graças a Deus, isso nunca aconteceu. Como já aconteceu diversas vezes em provas de corrida de rua, talvez onde seja o pessoal mais com um número maior e com menos acesso a esse tipo de informação, né? Mas a gente tem vários casos de atletas de triatlon que na sua casa, na sua vida, tiveram morte por infarto, né? Então, não em prova, mas vários casos em que o cara acabou. Ou seja, isso reflete que poderia ter sido uma prova. Sim, sim. Né? Por sorte, não foi na prova, mas que poderia ter acontecido, tanto como aconteceu em casa, poderia ter acontecido na prova. E esse ano nós tivemos um caso, né, de um atleta, do Adriano, um atleta amador, que achou que estava com pneumonia, né? Os exames mostraram que provavelmente era pneumonia e que no fundo não era pneumonia. E ele teve um infarto na sala de espera, esperando o atendimento do pneumo. Na sala de espera ele teve um infarto fulminante. E esses atletas, além desse último que você mencionou, mas eles em geral estavam em aparentemente boas condições de saúde, Exatamente. Não é? Aparentemente em boas condições. Mas a gente vê, e por isso foi essa minha busca através da tua participação como diretor médico. Acho que essa conquista que a gente está fazendo hoje, que inclusive hoje vamos assinar o contrato aqui, é um passo, acho que gigante, porque assim, a gente vê que ainda é um déficit, ainda é um ponto que tem que se preocupar, porque assim, você fala com os organizadores, com
com as pessoas que hoje movimentam o triatlon, e é muito difícil, né, esse controle, né? E a gente sabe que muitas provas hoje acontecem somente com a autorização assinada pelo atleta que está apto. Né? Então, assim, é uma preocupação muito grande hoje, principalmente na minha gestão, em conversas nossas, em reuniões nossas, é que hoje está se baseando e está hoje a preocupação hoje está só numa simples assinatura de eu estou declarando que estou apto para fazer a prova, né? E que é uma coisa que tá. Aí eu vou para a tua área, acho que você pode explicar melhor do que eu a gravidade que nós temos numa situação como essa. Com você falando isso, você tem essa percepção, né, de que a pessoa simplesmente assinar um papel dizendo que ela está apta é algo que abre muito a possibilidade da pessoa simplesmente dizer que está tudo bem porque ela quer participar, né? E aí é difícil você ter essa informação como algo que seja de fato consistente, que possa trazer uma proteção. Então, essa busca por um outro mecanismo, por um outro instrumento, acho que ela é importante nesse sentido, né? A gente sabe, e eu queria saber se você já ouviu isso dos atletas, que muitas vezes quando a gente fala na avaliação médica, tem muitos atletas que reclamam, né? O que eles falam para você? Muitos atletas acham... porque agora vou ter que fazer um exame, vou ter que pagar uma consulta para conseguir... E assim, a preocupação ainda não é nem o cara pagar a consulta e fazer. Eu acho que assim, a preocupação maior ainda é aquele cara que, tipo, pede para irmão, para tio, que é médico, sabe? E que, cara, o cara vai dar um atestado lá e que não fez exame nenhum. Né? Não fez nenhum trabalho de acompanhamento. Essa é uma coisa que é complicada, porque daí o médico também acaba se envolvendo com isso, né? Quer dizer, ele acaba assinando um documento e que ele não tem a informação adequada para isso. Então, é importante trazer essa conscientização, né? Principalmente de que esse tipo de avaliação ela vem em benefício do próprio atleta, né? Eu sempre falo muito que essa é uma forma, é uma questão que a gente tem que mudar conceitos, mudar visões. E eu lembro muito, eu já falei isso outras vezes aqui, eu comparo muito com a história do cinto de segurança. Quando a gente começou lá, lembra, lá nos anos 80, 90, começaram a obrigar. Antes disso tinha campanhas, use o cinto é bom, o cinto é importante. Todo mundo falava, é bacana, mas entrava no carro e não botava o cinto. A partir do momento que virou lei, que era obrigatório, houve um monte de reclamação. Eu viajava no Fusca do meu pai, eu viajava no buraco de trás, deitado. Exatamente, Então, mas a partir do momento que essa conscientização houve, efetivamente só mudou quando foi estabelecida uma lei, uma obrigatoriedade, começou a se multar as pessoas. E houve muita reclamação no começo, mas no final, e hoje a gente entra no carro e nem pensa. Automático. A gente coloca o cinto, ou seja, é só um momento de transição e precisa passar por isso. Mas é importante que a comunidade tenha essa percepção de que isso é algo que traz benefício para ela, né? Que é uma coisa em seu benefício. E é muito curioso, né? Mesmo na corrida a gente fala isso, mas no triatlon mais ainda, né? Quando o pessoal fala de custo, se você pensar no custo hoje de uma bicicleta, não dá para você dizer que você não pode fazer uma avaliação médica por causa de custo, né? Não tem muito sentido isso, né? Mas o pessoal fala muito, né? Eu sou um exemplo hoje, voltando no assunto da situação de cara, dizer para você, eu tive aquele problema que eu falei com 7 anos de idade, onde depois foi detectado que o sopro tinha sumido, depois me tornei atleta de rendimento, participei de ultramaratonas e coisas, e fazia um ou outro exame a cada 2 anos. Se eu disser para você que eu fazia o controle, cara, vou mentir aqui, não é o caso. Então, assim, hoje, com 50 anos de idade, inclusive faz 2 semanas acabamos de fazer, né, o nosso check-up. Mas aí, porque agora você está com 50 anos, você vai se preocupar com isso. E é o erro, né? Exatamente esse é o erro. Né? É o erro que eu mesmo cometi e que eu não quero que atletas hoje, e não quero que ter nenhuma situação, né, dentro do estado que a gente vá acabar queimando, né, o nome do triatlon em função de um mau acompanhamento. E é uma coisa, né, o atleta, quando ele fala assim, poxa, eu corri 1,5 km, eu nadei 1,5 km, eu pedalei 40 km, eu corri 10, e eu tô bem. Então eu não preciso fazer avaliação porque nada vai me afetar. Essa é uma percepção
enganosa, mas que muitas vezes o atleta tem, né? O que você vê isso, pessoal? Você tinha essa visão? Exatamente. Porque eu estou fazendo... Por exemplo, eu, no final da minha carreira de rendimento, eu comecei a correr ultramaratona, que seriam provas acima de 100 km correndo. Bom, se eu corro 100 km, eu estou bem. Cara, mas... esse é um erro muitas vezes, né? Eu estava conversando hoje no consultório com um paciente que é treinador de ciclismo. E ele estava me contando de um atleta de ciclismo, um atleta de 60 e poucos anos, que era um bom atleta, ganhava as provas dele, que infartou durante um treino e achava que nunca ia acontecer isso, exatamente isso. Então é importante a gente ter essa percepção de que não dá para a gente achar que só porque não sente nada e porque tem uma boa aptidão, que isso vai nos dar imunidade. Isso é muito bom, é muito importante, mas não dá imunidade para as pessoas. Me conta uma coisa, por outro lado, você falou que alguns atletas reclamam. Você já ouviu alguém elogiando, falando que o fato de ter feito uma avaliação ajudou ele a identificar um problema que, se ele não tivesse feito, podia ter trazido consequências mais graves? Você é um exemplo, amigos, né? Mas outro... Mas sim, existem vários amigos, várias pessoas que competiram comigo e que descobriram e que agora, depois de terem descoberto, feito todo o processo, eu vou dar um exemplo aqui, né? O pai do nosso recordista, Portela, recordista de velocidade, né? O Vavá, né? É um grande amigo meu e, cara, descobriu e hoje participa com a idade dele, eu não sei quantos anos parece que ele tá hoje, mas com 70 anos aí tá participando de prova tranquilamente, né? E teve problema, descobriu que estava com problema, fez cirurgia, fez todo o processo e hoje faz triatlo, normalmente. Entendeu? Então é um exemplo de um caso que descobriu e hoje continua fazendo, continua praticando numa boa. Tá. Houve algum momento em que a Federação Paranaense falou, você como presidente, ou antes disso, nós precisamos realmente começar a apoiar, pelo menos a recomendação de que as pessoas, os atletas precisam se cuidar e fazer avaliação? Quando que isso começou a acontecer de forma mais eu acho assim, consistente? Eu comecei a ver na gestão do Rafael. O Rafa foi o primeiro que criou esse alerta, né? Tanto na situação de avaliação de aptidão, quanto na parte de doping, né? O Rafa foi o primeiro que mexeu na ferida, né? E que realmente foi atrás e foi o primeiro que trouxe a ABCD para participar de uma prova aqui, para fazer o trabalho aqui na prova do SESC. Então, assim, dele para frente, e como eu vim já na gestão dele como diretor técnico, participei de todo esse processo, e aí veio o convite para que você trabalhasse comigo, e após a tua entrada na federação, a gente começou a olhar com outros olhos, e aí agora vamos chegar nesse projeto que eu acho que vai ser um diferencial, um marco diferencial para dar continuidade aí nas gestões posteriores. Num episódio anterior do nosso podcast aqui, nós tivemos o Vinícius do SESC conversando com a gente também, e o SESC é uma prova que tem classicamente a exigência do atestado para efetivar a inscrição. Exato. Abriram as inscrições essa semana, né? Hoje tá todo mundo louco. Foi a inscrição em 2 minutos. Menos de 2 minutos foi tudo. Então, e todo mundo daí louco indo atrás do atestado. Mas é curioso, eu posso falar isso como médico, e eu acho que você pode falar isso como gestor, o pessoal do SESC não reclama mais, né? Eles já sabem que tem que fazer, se criou o hábito e não tem mais conversa. Tem que fazer. Então, é um bom case para a gente mostrar exatamente o que a gente falou anteriormente, né? Que isso, se você se habituar, vai embora, né? Exatamente. E quais outras provas você conhece, se é que tem aqui no Paraná ou eventualmente no Brasil, que exigem atestado para a pessoa fazer a prova de triatlon? Olha, o Troféu Brasil, eu sei que eles pedem, né? O Ironman, eu não sei como é feito agora, está sendo feito, mas na época em que eu fiz o Ironman, foi somente assinado um termo. Uma declaração. Eu não sei como é que está hoje, porque como eu não estou mais participando do Ironman, não sei realmente, se eu falar aqui, eu vou estar... Eu não sei te dizer como é que está sendo feito. Eu sei no nosso estado, o que acontece no nosso estado, o SESC faz isso.
Você falou que você tem algo em torno de 1.100 a 1.300 federados, né? Isso. E aí o SESC é um evento que traz, se eu não me engano, entre 1.400 e 1.500 atletas, né? Claro, nem todos são federados, a gente sabe disso, né? Só não passa de 1.500, 1.600 atletas, porque não a cabe. praça não comporta. Senão, hoje porque nós tivemos o ano passado a fila de espera, mais de 1.000. Então, teoricamente, você analisa assim, pô, colocaria 2.000 fácil, né? Mas não tem como, porque não existe logística, não existe espaço dentro da praça ali na transição para você aumentar esse número de participantes. Então você veja que interessante. A gente tem aí, talvez, então, tem 1.500 que efetivamente fazem a prova. O Vinícius falou que tem uma lista de espera, né? E às vezes quase a mesma coisa. Então, estamos falando de 2.500, 3.000 atletas que estão se submetendo ao SESC, estão fazendo a sua avaliação e têm o seu atestado. Provavelmente, a maior parte dessas pessoas vai querer fazer uma outra prova ao longo do ano, né? Vão ser Muitas as pessoas que vão ter... Inclusive, nós temos esse ano, que entra agora, em março, logo depois do SESC, nós temos o Iron... Desculpa, antes do SESC. Uma semana né? antes. Uma semana antes do SESC, nós temos o Ironman Sim. aqui, né? Que é uma prova também que vai envolver mais de 1.500 atletas. Sim. Né? Então, se você pensar assim, e em tese não, o que diz a lei em relação ao atestado médico é que, a não ser que o médico que preenche o atestado diga que a validade é menor, a validade padrão de um atestado é de 1 ano. Então, se uma pessoa faz a prova do SESC e faz o atestado, se esse atestado estiver guardadinho, qualquer outra prova ao longo do ano ele está resolvido, não é verdade? Sim. Então, aí é que entra a história do Fit Certify, que é um instrumento, né, que é para ajudar a facilitar a vida do atleta. E como que você, quando a gente começou a conversar sobre isso, falou da ideia, como é que você enxergou essa proposta? O que você vê de coisas positivas para o atleta? O que eu acho interessante é porque porque a gente está falando aqui de atestado médico, mas após conhecer a plataforma e ter tido a oportunidade de mexer na plataforma, eu vi que não é somente o atestado. O cara vai botar o histórico inteiro dele. Se ele vai qualquer médico de qualquer área, né? Todo o histórico dele, médico, vai estar ali. Né? Então, assim, é fantástico porque você vai ter praticamente tudo, a história inteira, tudo que o cara fez vai estar ali registrado. Isso eu achei o mais fantástico. E eu acho que aí essa apresentação para os atletas tem que ser feita dessa maneira. Não só dizendo que porque vai estar o teu atestado ali. Mas não, vai estar a tua história inteira médica ali. Né? Então qualquer médico que entrar na plataforma vai ter todo o histórico do camarada ali, né? Talvez você possa até me dar uma explicação melhor do que eu estou falando. Verdade, na verdade, a plataforma, a motivação inicial é o atestado, né? Mas é criar um ambiente onde o atleta, onde a pessoa que é usuária possa subir as suas informações de saúde de forma sistemática. Isso é algo que, no momento de um eventual atendimento, então o atleta passa mal na prova e ele vai para a tenda de atendimento médico num triatlon ou numa corrida, né? Se esse atleta for usuário da plataforma, o médico que está lá no final, ele pode acessar um celular e ver as informações de saúde do atleta. Então isso ajuda muito. E aí eu falo isso por eu estar envolvido com esse tipo de atendimento, é um instrumento muito importante também nesse sentido, né? Mas eu acho, Alexandre, que a parceria e o maior benefício, eu vejo isso e queria ver o que você acha, é você facilitar os processos, né? Porque o que eu sinto muito é que os atletas vêm no consultório, saem com uma folha de papel com atestado escrito, deixam na primeira prova que eles participam. Daí, daqui a 2 meses, eles resolvem voltar. Precisam de novo. O atleta perde tempo, ele não vai fazer toda uma avaliação de novo, mas ele perde tempo indo no consultório, a gente perde tempo fazendo de novo. Então, tempo e dinheiro, né? Então, a ideia... E eu lembro que eu conversei com um triatleta e me falou, poxa, isso é uma coisa que se eu pensar a quantidade de provas que eu me envolvi esse ano, isso aí resolve o meu problema, facilita a minha vida. Então, você vê essa ferramenta como algo que a ideia é que ela se torne uma ferramenta oficial da federação, que a federação dê o apoio, que a federação divulgue. A ideia inicial foi essa. Inclusive, eu tive uma reunião
há 2 dias atrás com todos os organizadores no Paraná, desde o norte do Paraná, toda a região do interior e daqui. Então, assim, todos os organizadores de provas no Paraná, tá? Porque é importante a gente dizer que na minha gestão nós conseguimos acabar com todas as provas que nós tínhamos sem homologação, sem provas clandestinas, né? Hoje, no Brasil, nosso estado é o único estado que conseguiu acabar 100% com provas clandestinas. Então, hoje não existe nenhuma prova em lugar nenhum no estado do Paraná de triatlo da modalidade que seja clandestina. Todas elas estão aliadas à federação, homologadas pela federação, com arbitragem, com todas as cobranças mínimas de exigência de segurança, né? Isso é importantíssimo a gente falar. E isso aí só vem a somar, porque na primeira apresentação, quando eu coloquei para todos os organizadores a nossa aquisição, a nossa ideia de colocação da plataforma, a aceitação foi 100%. Pô, essa eu não sabia. Porque para eles foi uma receptividade muito boa, porque assim, puxa, é uma carga que a gente tira das nossas costas, né? Que a maior preocupação deles é exatamente essa. É ter essa segurança, porque muitos deles pela rejeição dos atletas e pelos atletas não quererem fazer o atestado, não ir atrás dos atestados, muitos deles só se beneficiam e se baseiam na assinatura do termo do atleta se comprometendo, dizendo que está apto para fazer a prova. Então, assim, a aceitação foi muito grande. Que bom, e essa é uma notícia que eu não conhecia e vai ser muito bom mesmo. Outra coisa que é muito falada, eu lembro que num evento que eu tive participando esses tempos, foi falado é que essas provas, elas têm um seguro que elas têm que contratar para poderem oferecer a prova? Existe essa questão? Algumas provas têm. Algumas provas oferecem para o atleta o seguro. Tá. Porque eu lembro de ter visto isso como um dos argumentos em favor de você ter esse tipo de cuidado, que é quando você pede o atestado e você registra isso, muitas vezes o prêmio que a organizadora tem que pagar para a seguradora é menor, porque a seguradora já vê que há um cuidado maior em relação à saúde do atleta. Então, é um benefício a mais, né? E eu lembro também da conversa que a gente teve com o pessoal do SESC, que para a organizadora, ela tira o tempo que a pessoa tem que gastar, uma ou mais de uma pessoa da organização, cuidando dessa questão da gestão dos atestados, ou mesmo das declarações. Isso se torna automático, porque a prova, ela sendo também parceira da plataforma, automaticamente o Alexandre Sobania se inscreveu, ele tem Fit Certify, pronto, ele vai lá e vê e acabou. Quer dizer, isso também quebra, acelera o tempo de inscrição e tira o tempo que algumas pessoas da organização têm que ter. Isso é custo para a organizadora também, né? Exatamente isso. E assim, o principal também de tudo, né? Porque hoje, por exemplo, você tem dentro de uma prova homologada um delegado técnico que é responsável por toda a segurança dos atletas. E é o CPF dele que tá. Se acontecer qualquer coisa com qualquer atleta dentro da prova, por exemplo, se entrou 200 para dentro da água nadar, tem que sair 200, não pode sair 199, né? Então assim, e aí entra a minha preocupação enquanto federação, porque todos esses delegados técnicos são pessoas contratadas pela federação e que fizeram curso pela Confederação Brasileira e são contratados pela federação para prestarem o serviço e darem essa garantia de que a prova está segura, mas é o CPF do cara que está ali. Sim. Né? Então, assim, Deus o livre, acontecer qualquer coisa com qualquer atleta. Então, assim, aí vem a minha preocupação enquanto gestor, enquanto federação, de tornar isso mais seguro ainda. Além de eu ter o delegado técnico, eu estou garantindo que aqueles atletas que estão entrando na água para nadar e que tem que concluir a linha de chegada, estão aptos para fazer a prova, estão com a saúde em dia para que seja feita a prova. Bom, o maior benefício é a saúde do atleta, mas eles querem saber que outros benefícios essa parceria vai oferecer para os atletas. Então aí já está fechado com o pessoal da SERJ que todos os atletas que forem federados terão a entrada, né, a primeira mensalidade isenção e para todas as outras 10%. Todos os atletas que forem federados à Federação Paranaense de Triatlo. Lembrando que a gente está num momento ainda de lançamento da plataforma
e que para qualquer pessoa ainda numa fase inicial existir uma campanha, talvez ela ainda exista, a pessoa vai ter acho que os 2 ou 3 primeiros meses. Então lembrem que os que forem federados, eles podem entrar, vão ter esse benefício que todos têm. Que e dos na hora 2, 3 primeiros meses isso, e mais o mês mais que a um mês federação e tá ainda bancando. os 10%. Exatamente. Então, a gente tinha combinado, né, de fazer uma assinatura simbólica aqui do contrato para a gente só sacramentar essa parceria, essa aproximação. Então, eu vou pedir para você assinar aqui para a gente fechar e deixar isso registrado, então, essa parceria entre a Federação Paranaense de Triathlon e a Fit Certify. Isso vai ser algo que vai ser muito bacana. E você, como diretor técnico... Eu também posso assinar? Também assino. Tá. Alexandre, você falou para mim que... Diretor técnico não, desculpa, diretor médico. Médico, Você falou para mim que a Federação Paranaense ela é um modelo, ela é um exemplo para as outras federações dentro do Brasil. Você vê que essa iniciativa que está acontecendo aqui no Paraná tem chance de ser expandida para a Confederação? Como é que você enxerga isso? Eu acho que sim, porque assim, não tem como você não ver que é benéfico. Uhum. Porque a carga que você tira, tanto do organizador e da federação, é muito grande, né? Porque você está minimizando a possibilidade de algo fatal acontecer, o que acaba, de certa maneira, é claro que a gente não tem como controlar isso 100%, né? Uhum. Mas assim, você está minimizando a probabilidade disso acontecer, né? Que não é agradável. Você está numa prova lá que está toda a tua família, tá todas as pessoas, né, felizes e coisa, e você acontecer, acaba a prova. Né? Eu já tive numa prova uma vez que aconteceu um óbito numa prova de corrida e que, cara, o clima deixou de ser o mesmo, né? Aquilo contagia todo mundo e perde a beleza da coisa, né? Perde todo a beleza da festa. Então, eu acho que o quanto a gente puder minimizar isso, né? E com uma atitude que nós fizemos hoje, de assinar esse contrato, de ter essa opção de oferecer isso, tira uma carga não só da federação, mas dos organizadores dos eventos, né? E do próprio atleta, que ele vai estar seguro, ele vai estar sabendo que, puxa, eu tô indo para uma prova, eu sei que eu estou bem, eu sei que tudo vai correr bem. A gente estava conversando antes de começar o programa aqui, você estava me lembrando que a Confederação Brasileira, ela tem, em algumas situações, ela exige o atestado de alguns atletas. Quais são essas situações? No caso do rendimento, né? Porque eles têm que ter o controle, eles têm que ter isso, né? Mas aí eu até falo, não existe diferença do rendimento, todo mundo é ser humano e tem que cuidar da saúde. Mas a preocupação maior não é do rendimento. Não que o rendimento não possa vir a ter um problema, porque a gente viu casos aí de jogadores de futebol que tiveram morte súbita dentro do campo, né? Mas é uma minoria, né? O rendimento, nós estamos falando aqui de 5% dos atletas, né? Você pega uma prova como o Sesc, por exemplo. Você tem lá 20, 30 atletas profissionais e você tem 1.500 atletas amadores. Né? Então, assim, a probabilidade é muito maior de acontecer alguma coisa com um atleta amador do que um atleta profissional. Nós estamos falando da minoria. Né? Então esse cuidado tem que ser estendido para todos, né? Exatamente. O raciocínio é o mesmo, né? Exatamente. Sim. Muito bom, muito bom. Eu tinha lembrado aqui, a gente tinha conversado um pouquinho, né? Da questão do Sesc, que é conhecido por exigir o atestado. Você acha que e depois de tudo que a gente conversou aqui, usar essa iniciativa do Sesc junto com a parceria com a federação, você vislumbra que a gente vai conseguir ter um resultado bom com os triatletas? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, hoje o crescimento do triatlon é uma coisa absurda, tá? As marcas, né? Não só, eu tô falando, a gente fala de marca, já vem o Ironman na cabeça. Então vou dar um exemplo do Ironman. Você tem muitos atletas hoje, e que também é uma preocupação acho que de todos os treinadores hoje que trabalham, todas as assessorias que trabalham hoje, o susto que a gente tem, e aí eu tô falando agora como federação,
muito atleta iniciante precocemente indo para longa distância. Tá? E isso é uma preocupação e eu não sei, ainda estamos achando uma forma de tentar minimizar isso. Mas você vê hoje atleta que nunca largou uma prova de triatlo inscrito para o Ironman. Né? E eu, por exemplo, vou falar da minha história. Eu levei de 89, 90 para 2007 fazer o meu primeiro Ironman. Né? Então você veja, da década de 90 para 2007, quanto tempo eu participei de 300 provas de sprint, de meio Ironman, sabe, para daí eu ir para um Ironman full. Então você vê hoje muitos atletas que nem a bicicleta compraram e já estão inscritos para o Ironman. Tá? Então assim, cara, esse cara, ele tá apto. Esse cara, a saúde dele tá apto para essa prova? Sabe? É uma preocupação. Claro que é. É uma preocupação. E a gente lembra, né, que apesar, uma coisa que a gente fala muito, né, você não tem como oferecer risco zero, né, sempre existe um risco que é o menor possível dentro de todos os cuidados que são tomados, mas sempre lembrar que quando a gente faz exercício intenso, a gente aumenta a chance de um evento se a gente tiver um problema. E se a pessoa que está fazendo esse exercício intenso for uma pessoa mal condicionada, essa elevação de risco ela é dezenas de vezes maior. Então, esses são atletas, ou esses são pessoas que estão pretendendo ser atletas, que estão expostas a uma situação de risco potencialmente maior. Você me fez lembrar agora aqui uma situação e que eu tive comigo. Tá? Eu tive um atleta, porque assim, hoje o atleta tem dificuldade para nadar, se vende para ele a ilusão de que a roupa de borracha vai impedir que aconteça alguma coisa na natação. Então você vê muita gente que não nada direito e que usa roupa de borracha, que é um acessório para se caso a temperatura externa e a temperatura da água derem uma condição que não é legal para o corpo humano, ele usar a roupa de borracha. A roupa de borracha, em vez de ter essa função, tá tendo a função de tipo, ela vai garantir que você não vai afundar. Uma boia. É uma boia, exatamente. E aí o que acontece? Calor. Mas eu só nado de roupa de borracha. Cara, vai aprender a nadar. Né? A roupa de borracha, ela é pro frio. Sim. Aí você põe o cara para nadar com uma roupa de borracha que vai levar a temperatura dele. E eu tive um caso de um cara na areia da praia iniciando infarto devido ao uso de roupa de borracha com calor. E essa é uma coisa que as pessoas pensam que não é grave, é muito grave. Tá? Então, assim, aí vai o alerta para todos os professores de assessorias, para todas as pessoas que acabam precipitando a participação desses atletas que ainda não estão nadando. Né? Põe o cara no duatlon, põe o cara em outra modalidade do triatlo, de porta de entrada, mas não vende para o cara essa utilização da roupa de borracha para precipitar, né, a participação desses atletas numa prova de triatlo. Tem uma outra situação que acontece muitas vezes com quem usa roupa de borracha, que é o edema pulmonar causado pela compressão que a roupa de borracha faz. Então, assim, a roupa de borracha é útil, tem o seu momento, né, mas não dá para usar indiscriminadamente mesmo. Saindo dos benefícios que a gente já falou, tanto para os atletas quanto para a federação, o que mais você esperaria que a plataforma Fit Certified 365 pudesse oferecer de benefícios objetivos para a federação? O que mais você acha que seriam prestações e serviços interessantes que poderiam ser oferecidas? O que eu achei legal são a plataforma em toda, né? Ela quer parceiros e ela tá trazendo para perto dela não só federações, mas também as empresas de tênis, de materiais, de acessórios. E os atletas que estão dentro da plataforma vão passar a ter benefício, né, desses parceiros que estão ligados à plataforma. Eu acho que isso foi o que mais me animou, porque eu acho que assim, puxa, é legal porque você tem todo um grupo de pessoas envolvidas, né,
E aí não vou citar o nome das empresas, aí fica de surpresa, mas existem várias empresas aí de materiais, de esporte, né? De bicicleta, de acessórios, que vão estar envolvidos e vão ser parceiros na plataforma e que vão trazer custo-benefício muito melhor para esses atletas que estão na plataforma. Com certeza, com certeza. A gente está trabalhando para isso. E a proteção dos dados é um outro aspecto que é importante. Eu tenho certeza que vocês se preocupam com isso, né? Quando você conversou com o pessoal mais técnico aqui da Fit Certify, eles falaram para você a respeito da segurança dos dados do atleta, a preservação desses dados. Foi falado sobre isso? Assim, foi dado uma apresentação para a gente básica sobre isso, mas foi falado da garantia de que esses dados, somente quem vai ter acesso são os médicos que estão ligados à plataforma. Isso. Né? Então. E esses acessos são liberados parcialmente para os organizadores como forma de pesquisa do atestado. Né? Acho que todo o histórico médico, é só os médicos da plataforma que vão ter acesso. Exatamente. Desculpe, não é que isso. Eu entendi. A primeira coisa é lembrar assim, todos esses dados são criptografados e eles seguem todas as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, essa é uma coisa que para o atleta que eventualmente pensa em se cadastrar conosco, que isso é uma garantia que existe, porque hoje é uma lei isso, a gente tem que seguir esse tipo de situação. Mas isso que você mencionou também é verdade. Toda a informação médica, ela só vai ser liberada do atleta para um eventual médico da prova, que está lá na tenda de chegada fazendo atendimento, caso... E essa liberação só é feita nesse momento. Esse médico, se ele depois ele sai, ele não tem acesso a essa informação. Isso é liberado na hora que a prova está acontecendo para oferecer o benefício para o atleta. Então, esses cuidados todos, eles são tomados também. E para os atletas jovens, aí eu sei que o triatlon tem escolinhas aí, aqui hoje, no Paraná nós temos escolinhas. Hoje mais de 700 crianças. Aqui no Paraná? Sim. Oh, que bacana. E você acha que é importante que também, você é uma história viva disso, mas o que você acha que a gente deveria também focar nesse segmento para oferecer esse tipo de cuidado e de benefício? Sim, todos os atletas da escolinha são federados. Tá? Então todas as crianças que hoje participam participam do processo através da federação. Os projetos vêm através da federação. Tá? Então assim, é muito interessante, é muito legal e esses vão estar todos beneficiados com a nossa assinatura de contrato. Por serem federados, vão poder ter o acesso à plataforma com os benefícios que a gente ofereceu para os atletas federados. Vale a pena lembrar aqui, então, para contextualizar, que a Fit Certify 365 ela nasceu de uma demanda da Confederação de Atletismo, querendo desenvolver ações que pudessem oferecer maiores seguranças para os corredores. Então, eles lançaram uma campanha chamada Campanha Corrida Mais Segura. Então, agora eu estou aqui, você me entrevista, eu sou entrevistado, mas só para contar isso que é importante. Essa campanha, ela se fundamenta em 2 pilares, que são a avaliação, o autocuidado do atleta e o atendimento adequado nas provas. Na questão do autocuidado, então essa ideia da plataforma foi lançada. Essa plataforma, vale a pena mencionar também, ela é uma plataforma que ela é parceira oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Então a gente tem uma instituição médica, científica por trás, para que dê o respaldo também nesse sentido. E aí, com esse desenvolvimento, então a Confederação foi quem nos deu esse pontapé inicial, e aí isso começou a se expandir. A gente conversou com você e a gente acha que isso tem um potencial de crescimento muito grande, mas a gente realmente é muito grato aí por quem está dando esse respaldo e acreditando na gente desde o começo. É importante, acho que talvez a gente até mencionar, porque para o organizador, isso eu falei inclusive na reunião dos organizadores, para que o organizador de evento tenha participação na plataforma, o custo é 0. Isso. Eles entram como parceiros. Né? Então, assim, para o organizador só vem o benefício. Né? Custo é 0 para o organizador, custo é 0 para o médico, porque o médico também pode ser cadastrado e quando você vai fazer a sua avaliação, seu médico já sobe o seu atestado lá, mas para ele também o custo é 0, né? Então, isso é um benefício realmente para diversas pessoas. Como é que você vê aí,
O que você vislumbra nos próximos 2 ou 3 anos nessa parceria? Como é que você vê que ela vai crescer? Você acha que a gente vai achar outras soluções? Eu quero que eu fico até 2028 como presidente. Eu quero finalizar a minha gestão com isso. Eu quero entregar com a coisa 100% funcionando. E aí o Paraná passa a dar um passo maior ainda, né? Nós já somos um diferencial, né? Com a nossa gestão, graças a Deus, a gente conseguiu somar mais ainda, né? E hoje ser referência a nível Brasil. Então eu quero entregar a minha gestão com isso aí alinhado e com esse processo, com esse projeto todo praticamente 100% concluído. Muito bom, muito bom. Alexandre, eu acho que a gente está chegando aqui no final desse nosso bate-papo, que está muito bom. A gente fica aqui, eu acho que horas conversando, se deixarem. O Anderson já está aqui falando, tá na hora aqui. Então a gente vai chegando perto do nosso encerramento. E aí eu queria te pedir para dar a tua mensagem final, o que você queria falar para fechar esse nosso bate-papo, alguma coisa que a gente acabou não comentando e que você ainda gostaria de comentar. Queria primeiro agradecer o convite, né? E dizer que hoje não é o Sobânia do triatlon, né? Hoje o triatlon é de todo mundo, é de todos, né? Todos os praticantes da modalidade, né? Então, assim, eu já vou antecipando que agora, começo de ano, a validação do registro federativo é 1 ano, né? Então, assim, de janeiro para frente, vai se abrir o registro, né? A abertura do registro federativo, e que é importante os atletas hoje entenderem a importância do registro federativo, né? É tornar forte a modalidade no estado, é você ter condições de... É graças aos registros federativos que a gente tem hoje a possibilidade de estar fechando uma parceria como essa, né? De dar segurança, qualidade para as provas, a segurança não só para o organizador, mas para o atleta também, né? Os benefícios para o atleta, né? Que a gente vai, através do registro federativo, poder viabilizar esse tipo de coisa, né? Então, assim, fazer o convite para todos os atletas que hoje praticam esporte, praticam o triatlon no estado do Paraná, a se federarem, né? A se tornarem atletas federados, para que a gente possa, então, todos juntos, né? Poder tornar mais visível e maior o triatlon no estado do Paraná a nível Brasil. Muito bom. Alexandre, a gente é que agradece muito a tua presença aqui. Foi excelente essa nossa conversa. Lembre que esse podcast é seu também, se você tiver em outras oportunidades, outros assuntos que você acha que sejam importantes de serem trazidos, a gente está à disposição, notícias, informações da federação. Inclusive, eu até te dei a ideia, né? Que hoje a gente percebe que no triatlon o crescimento feminino, o público feminino tem aderido ao triatlon em maior número do que o masculino, né? Hoje nós tivemos estatisticamente que o maior número de iniciantes do público masculino, aliás, do público feminino é maior do que do masculino no triatlon, tá? Então, assim, eu acho que de repente faço um convite para que você traga mulheres do triatlon aqui, né? Pessoas que hoje representam o triatlon na parte de gestão também, né? E nós temos, inclusive, agora um camp que vai ter feminino em Minas Gerais, da Confederação Brasileira. Então, assim, acho interessantíssimo, né? Vocês buscarem um convite, um bate-papo aí com pessoas hoje do público feminino dentro do triatlon. Muito bom, já está anotado então essa sugestão. Com certeza, em breve, nós vamos ter um dos nossos programas falando sobre isso, e qualquer outro tema importante também, a gente está sempre à disposição. Então eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui, a tua disponibilidade, agradecer a vocês que estão nos assistindo, lembrar que esse é o podcast Fit Certified 365, e aguardem as próximas edições aí. Em breve nós vamos estar, inclusive até já dando um spoiler aqui, um dos nossos próximos programas vai ser com uma colega nossa de São Paulo, que é a Cidinha, que é uma corredora, médica do esporte, que vai estar também participando aqui com a gente. Quem sabe a gente até faça junto aí, vamos avaliar o que a gente pode fazer. Mas então a gente agradece muito aí a presença, a participação de vocês estarem assistindo, e continuem acompanhando a gente nas redes sociais. E qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer dúvida, encaminhem aqui através das nossas redes sociais,
Nós teremos o maior prazer em responder essas perguntas, essas dúvidas de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.